Neste vídeo eu vou falar para vocês por que os investidores estão adorando os fundos de infraestrutura e por que neste ano de 2025 e provavelmente 26 e 27 serão os investimentos de renda fixa mais investidos pelos brasileiros. Você e eu estamos cansados de saber que o custo Brasil encarece os negócios e impede o crescimento econômico do nosso país. A precariedade da nossa infraestrutura é um dos principais fatores que contribuem para o nosso alto custo, o grande custo de se empreender aqui no Brasil e o alto custo de todos os produtos que a gente consome no dia a dia. E quando eu falo de infraestrutura precária, eu estou falando de estradas em péssimas condições por todo o país, falta de opções eficientes de mobilidade urbana, então trens, ônibus, etc. e tal, como também as diversas comunidades e cidades pelo Brasil que não têm acesso a esgoto encanado. Então, hoje eu vou explicar para vocês um produto de investimentos que é relativamente novo para a maioria dos investidores e que tem muitas vantagens, não só para você, investidor, mas também para o crescimento do nosso país. É um investimento que financia essas infraestruturas que eu acabei de falar para vocês e por isso que o nome deles são FIINFRAs, Fundos de Investimentos em Infraestrutura. Antes de eu falar das vantagens do FIINFRA, dê uma olhada nesse gráfico que aparece agora na sua tela. Veja como o setor privado é muito importante nos investimentos de infraestrutura do Brasil. A maior parte do investimento de infraestrutura no Brasil não é mais feito pelo BNDES nem pelo governo, e sim por instituições privadas. E precisamos que esse número aumente ainda mais. Mas agora vem o problema. Veja como esses investimentos ainda não são suficientes no gráfico 2, no gráfico que eu vou mostrar agora. Precisamos de 2,26 bilhões por ano em transporte nos próximos 10 anos para que o Brasil seja competitivo. Mas a gente tem investido apenas 540 milhões por ano. A gente precisa de 450 milhões por ano em saneamento nos próximos 10 anos. Mas só temos investido 290 milhões por ano. A exceção aqui é o ramo de energia, que recebeu vastos investimentos nos últimos anos, com destaque aí para os fundos de investimento que colocaram dinheiro em geração de energia solar, como vários que vocês investiram aí durante o ano passado, como Brasol, Forgreen e Energia. Agora vamos ao ponto. Enquanto os bancos públicos como o BNDES perderam protagonismo no financiamento de projetos de infraestrutura nos últimos 10 anos, quem ganhou protagonismo? O mercado de capitais. Então, impulsionados por CRIs, por CRAs, por CRIs foram feitos muitos projetos solares e agora no mercado de infraestrutura, principalmente de saneamento, esperamos o financiamento das debêntures incentivadas. Sim, elas estão de volta e elas vão mudar o futuro do Brasil e você vai saber como investir nelas. Mas o que são as debêntures incentivadas? São títulos de dívida utilizados por empresas para captar recursos e eles precisam ir exclusivamente para os projetos de infraestrutura, como estradas, como rodovias, como financiamentos para esgoto, água encanada, bem como de energia solar, eólica ou mesmo linhas de transmissão. No caso de projetos de infraestrutura, as empresas podem emitir uma modalidade especial de debênture, conhecida como debênture incentivada. É a Lei 12.431, para quem quiser lá pesquisar e entender melhor como funciona. O que é esse incentivo? Esse incentivo é principalmente a isenção de imposto para você, investidor, em cima dos rendimentos, em cima dos dividendos dessas debêntures. Então, a principal diferença desses títulos é justamente
essa isenção de imposto de renda, mas só para as pessoas físicas. Diferente das debêntures tradicionais, que são sujeitas à tabela regressiva de imposto de renda, com a menor alíquota lá de 15%, as debêntures incentivadas oferecem um retorno ainda mais atrativo, especialmente num cenário de inflação elevada, pois o investidor não paga imposto sobre a inflação, como no caso dos títulos indexados ao IPCA mais comuns. Por exemplo, você consegue receber muito mais numa debênture incentivada do que num tesouro IPCA, justamente porque as debêntures não têm imposto, enquanto que o tesouro direto você paga imposto em cima do rendimento. Mas os FII-Infra são ainda melhores do que as debêntures, porque obviamente você, investidor, pode comprar suas debêntures incentivadas sozinho, né, dentro da corretora e se beneficiar dessa isenção fiscal. Mas para nem todos a debênture direta é a melhor opção. Para algumas pessoas, investir em FII-Infra vai ser a melhor opção. Vou explicar por quê. Número 1. As debêntures incentivadas geram uma dificuldade de diversificação que os fundos de infra resolvem. O investidor individual ele pode ter dificuldades para distribuir seu capital em diversos setores ou empresas. Imagine que com 20 mil reais você queira dividir em 3 setores diferentes, né? Então, por exemplo, rodovia, saneamento, geração de energia elétrica, e ainda em cada setor desse você vai querer botar uma ou duas empresas diferentes para diversificar seu lucro. Diretamente das debêntures incentivadas, você vai ter um pouco de dificuldade. Já os FII-Infras fazem isso para você. Número 2, risco de crédito. Avaliar a segurança de cada emissor exige conhecimento técnico. É aí que os FII-Infras têm vantagem novamente, porque você contrata através do FII-Infra um bom gestor que já sabe avaliar esses riscos. Número 3, os FII-Infras têm acesso a taxas mais atrativas. Por quê? Porque eles conseguem comprar em maior quantidades do que os investidores individuais, portanto, conseguindo uma rentabilidade maior para a mesma debênture dentro dos fundos de infraestrutura. Agora, antes de investir em debêntures incentivadas ou em FII-Infras, tenha certeza de que você está sendo bem assessorado. E é por isso que o nosso time da EQI Research, devido a essa complexidade de análise, que a gente tem preferido falar em fundos de infraestrutura do que em debêntures incentivadas. Isso porque esses fundos têm carteiras diversificadas, investindo em diversos setores da economia e diversos setores da infraestrutura, e normalmente pagam rendimentos mensais isentos de imposto de renda. O João Zanó, nosso analista de FII-Infra, tem uma carteira recomendada com alguns FIIs para você conhecer. Eu vou te dar o link na descrição do vídeo, e uma coisa que o João alerta aos investidores é que os FII-Infras não são FIIs. Isso é muito importante. Muitos FII-Infra são negociados em bolsa, o que leva os investidores a confundi-los e compará-los com os fundos imobiliários ou FIIs. Apesar de algumas semelhanças, existem diferenças fundamentais entre os dois. Número 1, risco de crédito menor. Os FII-Infra financiam projetos de infraestrutura que geralmente possuem concessões muito bem reguladas pelo governo, empresas sólidas e receitas previsíveis. Isso pode torná-los muito mais seguros do que os FIIs de papéis ou os fundos que investem em CRIs. Número 2, isenção fiscal mais ampla. Se os FIIs já são bons por terem isenção fiscal, os FII-Infra têm não só isenção fiscal nos rendimentos mensais, mas também isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital. Por exemplo, se você comprar uma cota por R$100 e vender por 120, não vai precisar pagar
nenhum imposto sobre o lucro de R$20. Sim, o mesmo não acontecerá com os FIIs ou títulos públicos, onde há incidência de imposto. Mas, Juliano, quais são os setores investidos pelos FIINFRA? Você pode aprofundar nisso? Claro! Os FIINFRA podem investir em diversos segmentos de infraestrutura como energia elétrica, saneamento, rodovias, portos, aeroportos, metrôs e qualquer outra coisa que gere a infraestrutura do nosso país. O setor de saneamento, por exemplo, vem ganhando destaque após a aprovação do Marco Regulatório de 2020. Muitos projetos já estão sendo estruturados com forte participação da iniciativa privada. A oportunidade agora, pessoal, é imensa, pois cerca de 40% dos brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto. Acreditamos que nos próximos 10 anos precisaremos de R$1 trilhão para colocar esgoto em todas as casas do Brasil. Os FIINFRA, sim, têm um papel central ao direcionar recursos para esses investimentos. Apesar de serem um produto relativamente recente, os FIINFRA têm conquistado muitos investidores. Alguns motivos já ficaram óbvios, mas eu vou resumi-los aqui. Número 1, retornos superiores às taxas do Tesouro Direto, principalmente devido à isenção de imposto de renda. Número 2, facilidade de diversificação. E número 3, maior previsibilidade de receitas, dado que os projetos de infraestrutura são bastante longos e normalmente têm uma conta de luz, uma conta de água bem pulverizada como recebíveis e garantia. A boa notícia é que existem diversas gestoras com estratégias distintas e que permitem ao investidor escolher fundos mais adequados ao seu perfil. Mas agora, como que eu vou escolher o melhor fundo de infra? Sabemos que escolher o fundo certo e definir a melhor alocação de carteira pode não ser uma tarefa simples. Então, conte com a EQI, fale com seu assessor ou veja a carteira recomendada do nosso analista, o João Zanó, lá no EQI+. Os links estão na descrição. Eventualmente, também teremos fundos de infraestrutura exclusivos para os nossos clientes. Então, não deixe de acompanhar nossas comunicações no seu e-mail e no seu WhatsApp. Ficou com dúvida? Pergunta pra gente. Nós já somos mais de 1000 pessoas aqui na EQI ajudando os investidores pessoa física e vamos te ajudar a aproveitar este momento único da infraestrutura do Brasil, uma revolução que promete transformar o Brasil e as suas oportunidades de investimentos. Um grande abraço e até a próxima.